Fala, tripulação, terceiro mês do ano, você já se deu conta disso aí? Já fortaleceu sua mente, o seu corpo, o seu espírito para poder avançar esse ano? Se você já fortaleceu, vamos comigo que vai começar mais uma edição do nosso podcast de Cara com o CEO, mês de março, mês do Dia da Mulher, data especial, representativa, de luta, e a gente vai homenagear todas as mulheres nesse mês de março, entrevistando apenas mulheres aqui no De Cara com o CEO. Então passarão por aqui mulheres de fibra, determinadas, que estão saindo da inércia e fazendo o novo, o diferente acontecer na vida delas e de outras pessoas. Bom, essa não é a única novidade dessa edição do Pod, né? Pela primeira vez, nós não teremos apenas uma entrevistada. Hoje o bate-papo é em dose dupla. E eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer e aprender. Olha só, vocês vão aprender a importância de desenvolver um pensamento, uma metodologia para que vocês avancem e consigam realizar os seus objetivos. Vamos passar aqui para o currículo da galera, por ordem alfabética, porque hoje é em dose dupla, e vamos começar pela Fabiola Souza, que é coach com formação em PNL, pós-graduada em psicologia positiva, bem-estar e autorrealização pela PUC do Rio Grande do Sul e possui mais de 10 anos de experiência com desenvolvimento humano. Muito bem-vinda, Fabi. Obrigada. Seguindo aqui na ordem alfabética, Mariana Arapiraca, psicoterapeuta formada por nada mais, nada menos que Jordan Campos, que passou por aqui recentemente, que esteve conosco aqui no nosso pod e foi um sucesso. Ela é especialista em mentalidade e relacionamentos e acredita que a mente é o centro de todos os resultados e que não há nada que uma mente forte e treinada não possa alcançar. Muito bem-vinda, Mari! Obrigada! Só aqui falando do currículo da galera, vocês já sabem aí de casa que nosso encontro hoje vai ser potente e promete muito. Aliás, antes de começar, falando em potência, vamos aproveitar agora o seu movimento. Tá começando a gostar, já viu que o currículo da galera é legal, um monte de novidade, a mulherada tá aqui. Vamos clicar no joinha, dar um like no nosso vídeo, tá? Se inscrever no nosso canal e compartilhar com geral esse conteúdo, porque ele é fundamental para que todo mundo tenha acesso. E juntas, essas duas meninas aqui, essas duas potências femininas formam o ADA, um método onde você vai aprender a desenvolver uma mentalidade em busca da realização dos objetivos de vocês. Elas defendem uma tese simplesmente de que você não nasce fora da curva, você se torna fora da curva através da metodologia certa, e o propósito delas é levar vocês até esta mentalidade. Então vamos começar aqui, gente, chutando o pau da barraca. Literalmente, vocês vão contar pra galera que tá em casa o que é o ADA, a pergunta que vocês tanto esperavam. O que é o ADA e como é que vocês decidiram criar essa metodologia? Então, o ADA é um método que foi desenvolvido para a construção de uma mentalidade voltada para a realização de objetivos. E por que realização de objetivos? A gente não quer ter uma mentalidade melhor só para ser uma pessoa melhor, a gente também quer usufruir dos benefícios disso. E o que é isso? Tem um relacionamento decente, de alto valor, tem uma prosperidade financeira, tem um corpo físico que a gente gosta e também saúde. Então, a gente desenvolve essa mentalidade para que você alcance um cenário de vida completo e não que você coloque a sua energia em ter sucesso em uma área só. Como as pessoas entram em desequilíbrio, né? Investe na carreira e vai, o casamento acaba. Ou então investe no corpo e não tem tempo de cuidar do trabalho. Então, investe no casamento e esquece da carreira. Isso. E as pessoas, elas também têm essa crença de que a gente não pode ter tudo, né? Porque a gente foi doutrinado ao longo da vida ouvindo isso. Não dá pra ter tudo, ninguém consegue ter tudo, e a gente defende de que ter tudo é o básico. A gente nasceu para ter tudo, é só você olhar para a sua volta e você ver como a natureza é abundante. Deus fez tudo abundante para todos nós, só que a gente tem que se desenvolver para acessar. Então, o nosso alcance é nossa responsabilidade, e o que a gente faz é justamente trabalhar na questão do alcance das pessoas, porque todo mundo tem potencial. O que a gente faz é transformar esse potencial em potência. A força em si, quando ela começa a acontecer, a gente faz acontecer, a gente destrava pessoas, desbloqueia.
Porque as pessoas ficam travadas dentro de crenças, dentro de programações. Elas têm dificuldade muito grande de acreditar que elas conseguem, então elas não se desenvolvem. Elas ficam presas dentro de uma ideia que elas construíram sobre elas mesmas. Então a gente trabalha por várias camadas essa desconstrução de quem elas pensam que elas são. E a gente mostra para elas quem elas são verdadeiramente. Que elas são enormes, que elas são gigantes e que elas têm possibilidade e direito de conquistar e alcançar tudo o que elas querem. E tudo mesmo, sem limite. Beleza. Mas vamos lá, Fabi, o ADA, A-D-A. Descreve pra galera a sigla. Vou começar até de onde nasceu e como nasceu. Mas ADA nada mais é que acreditar, decidir e agir. É o caminho pra gente conquistar qualquer resultado e qualquer objetivo. Acreditar, decidir e agir. Acreditar é fé, decidir é você fazer renúncia, ter intenção naquilo que você quer e a ação é que vai te provocar no resultado, né? Hoje a gente costuma falar, a gente faz nesse processo de treinamento de mentalidade mostrando a diferença entre decisão e escolha. As pessoas costumam fazer escolha, todo mundo quer resultado rápido, mas se você não muda a sua programação, você não consegue dar sequência, você não consegue manter esse resultado. E a gente é o que é pelos resultados que a gente apresenta. A gente pode até decidir em silêncio, mas o externo, o resultado externo vai mostrar o que a gente decidiu. E como é que saiu? Como é que surgiu isso aí na vida de vocês? Bem improvável, né? Então, era uma coisa improvável de acontecer, mas o que aconteceu? Eu era recém-formada e estava começando a falar na internet, né? Me desbloqueando no Instagram e Fábio acompanhando. Que você não falava. Então, eu demorei 7 horas para gravar um vídeo de 2 minutos. 2 minutos, 7 horas para conseguir gravar o bendito vídeo. E Fábio, sabendo disso, sempre lá comentando, tá ficando massa e coisa e tal. Aí teve um post que eu fiz que ela comentou embaixo e eu respondi, falei que pertinente seu comentário, a gente poderia fazer uma live a respeito. Aí ela topou, eu falei, meu Deus, socorro, ela topou. Não acredito, foi super formal assim, pertinente o seu comentário. Live. Foi. Existe, a gente vai fazer uma retrospectiva. Exato. Disso. E aí ela falou, vamos fazer uma live. E a gente quando sentou pra estruturar a live, a gente marcou um encontro, começou a desenrolar a live, a desenvolver, e a gente percebeu que existia uma lacuna muito grande e que causava muito sofrimento nas pessoas e falta de realização, e que a gente poderia preencher aquilo se a gente estruturasse um método que fosse capaz de entregar esse resultado para as pessoas. E o mais interessante foi a gente começou a se fazer perguntas da vida da gente. Por que eu consegui conquistar e outras pessoas que vivem o mesmo cenário não conseguem? Eu consegui deixar um emprego de 10 anos e arriscar numa área que eu não dominava, porque eu acreditava que eu era capaz. Eu podia entregar. Mari, eu tava divorciada, eu fui posta pra fora e mesmo assim eu falei que eu ia vencer, que eu ia empreender, que eu não ia viver de concurso. E a gente começou a se fazer pergunta, trazendo pra gente porque tantas pessoas estavam estagnadas. E aí a gente chegou, né? As pessoas não acreditam que são capazes, não têm o senso de capacidade, elas não decidem por aquilo que ela quer, acham que o sonho é algo que é intangível, né? E elas não agem em prol daquilo. Então, uma pessoa que quer emagrecer, ela bota a culpa na tireoide, no metabolismo, a genética. Em algum trauma do passado. Sim. Exatamente. Mas não assume, não tem autorresponsabilidade. E em todo o processo do ADA, a gente vai por etapas. Primeiro a gente começa por crenças, depois a gente aumenta o senso de capacidade da pessoa, de autoconfiança, o desenvolvimento da autoimagem. E você sai do programa, que ele tem a parte de imersão e tem também na plataforma, que são diversas aulas, são ciclos. E a pessoa ela vai sair transformada. Às vezes a gente se assusta, hoje mesmo a gente recebeu um depoimento. A gente pode contar, é porque assim, vou falar, está acontecendo um processo de muitas pessoas que passam pelo método pedirem demissão. Eu falei, Fábio, a gente tinha até o projeto de oferecer o ADA em algumas empresas, eu falei, a gente não pode. Ninguém vai contratar. A gente vai causar demissão em massa, então a gente não pode, em hipótese alguma, fazer isso. Mas por que isso acontece? Porque o ADA é a soma de um autoconhecimento profundo ao conhecimento direcionado da mentalidade. Então, quando você vê quem você é de verdade e do que a sua mente é capaz, e você faz essa junção, você meio que dá um estalo assim na vida, pera aí, eu vou redesenhar isso aqui tudo. E aí isso acaba acontecendo com muitas e muitas pessoas. Olha que bacana que eu consegui absorver aqui da história de vocês e que vale a pena para quem está assistindo a gente hoje, que quer fazer uma mudança na vida, que quer tomar uma decisão na vida, mas que por uma crença limitante que ele tem, ele não decide.
né, ou por medo, ou por um trauma, ou por um sentimento de incapacidade, de impotência que ele tenha, ela não se livra de um relacionamento tóxico, ela não se propõe a começar um novo negócio, ela não se propõe a levar o negócio para outros ares, para outro tipo de patamar, ela nunca dá o próximo passo, porque tem alguma crença limitante que trava ela, que bloqueia ela, que cria um muro para ela no negócio. Então assim, é importante a galera entender que eu acho que o nosso grande limite, ele não existe, né? A gente não pode se impor limite, nossa mente não tem limite, ela enfim, é uma fonte infinita de progressão. Então se a gente consegue acreditar que o nosso potencial não é regido por um agente limitador, a gente consegue executar qualquer coisa, a qualquer tempo. Basta que a gente acredite, decida e haja. E se prepare nesse processo. Exato, né? Se transforme na pessoa que é capaz de se proporcionar aquela vida que você deseja viver, porque é tudo sobre autotransformação. Porque o que acontece? A gente tem um desejo, mas ele não é um mero desejo, é justamente esse desejo que vai fazer com que você se lapide. Porque, por exemplo, digamos que hoje eu quero comprar um carro de $500 mil. Eu vou ter que me transformar numa pessoa que é capaz de comprar aquele carro. Quando eu tiver o dinheiro de comprar aquele carro, talvez eu até queira um outro carro, porque aquele carro só foi uma referência. Era eu me transformar na pessoa capaz de comprar aquele carro. Então o ADA, ele é muito sobre essa transformação que você vive, porque o objetivo é exatamente isso, um pretexto para você se melhorar e crescer como pessoa. Cada pessoa vai receber isso de uma forma. Isso. E não adianta só desejar. Você que está em casa agora, que está ouvindo o que é o ADA e está morrendo de desejos, está desejando várias coisas agora, inclusive o carro de $500 mil, que a Mari falou aqui agora, entende o seguinte, a sua vida ela é da sua inteira responsabilidade. Então, se você não cria dentro de você um sentimento de autorresponsabilidade por tudo que acontece na sua vida, você não vai progredir. Então não só deseja, levanta do sofá quando acabar o podcast, vai lá, faz um planejamento, no outro dia você começa a executar ele, cria a data, cronograma e executa todos. Vai doer, vai, se vai abdicar de alguma coisa, vai. Se não der certo, a responsabilidade é sua. Você errou ou falhou em algum processo, recomece, faça de novo. Se der certo, também a responsabilidade é sua. Então acredite, tudo que acontece na sua vida é um caminho que você escolheu sozinho. Não existem culpados por fracassos, não existem culpados por acertos. A responsabilidade sempre será sua. É isso, meninas? Exatamente. E o que é que existe? Tudo bem, já entendi o que é o ADA, já entendi o que é o método do ADA. Aliás, entendi muito bem, vocês explicaram muito bem. Mas qual é o propósito, o objetivo maior por trás do ADA? Gerar máquinas de realizar objetivos, que são as pessoas que entram. A gente quer que elas se tornem essas pessoas. Que elas sejam pessoas realizadas. Pessoas que executam aquilo que elas querem viver, pessoas que têm relacionamentos de alto valor, pessoas em paz, pessoas que estão na plena satisfação pessoal, porque a gente não nasceu para aquela história de Deus quer que você dê certo e Deus não quer que você dê certo. Todo mundo nasceu para dar certo. A gente só tem que descobrir qual é o caminho de cada um e a gente mostra o caminho que serve para todos, porque justamente você vai entender quem é você e você vai entender como é essa mente, e a partir da junção desses dois conhecimentos você cria o seu caminho. Então é como se a gente desse o material que faz o caminho e a pessoa cria o caminho dela, porque cada pessoa tem um caminho. Porque acontece? Hoje na sociedade você percebe que a maioria das pessoas elas vivem o mesmo caminho. Todo mundo foi ensinado de que você vai acabar a escola, vai fazer faculdade, vai arrumar um emprego, concurso, casar, ter filho e tudo isso antes dos 30. É meio que um checklist da vida. Só que não é assim. Cada pessoa tem uma inclinação natural diferente, cada pessoa tem um sonho diferente. Então o ADA desperta isso. Ele faz você entender quem é você de fato, qual é a sua inclinação natural e o que é que você pode fazer a partir de tudo isso que você descobriu. Você sai do ADA com o mapa da sua vida. E a descrição é essa. Eu acho que o mais rico de todo o processo e que eu trouxe para minha vida prática, porque a gente desenvolveu o ADA e a gente pratica o ADA. Exato. A gente vive o ADA, eu respiro isso. Mas o principal é você equilibrar a tríade entre corpo, mente e espírito. É você chegar nessa sensação de bem-estar, que é um estado. A felicidade é um estado de espírito. O bem-estar é um estado de espírito. Você se perceber numa situação e você falar, eu vou investir minha energia nisso ou eu posso passar. Não é você sair resiliente, é você sair antifrágil. Porque resiliência é uma coisa, né? Você volta ao seu estado normal. Antifragilidade não, você expande, você cresce com aquilo. E saber olhar também que as coisas ruins que acontecem em nossa vida
tem um aprendizado. A vida ela é totalmente pedagógica. E as pessoas elas ficam presas a isso, vivendo do passado, mas não estão vivendo o momento agora. E não importa o quanto você acelere, a vida vai passar no mesmo ritmo. A vida não tem 20, 30 horas pra você, nem 24. Fabíola, você é disciplinada. Não, eu não sou disciplinada. Eu sou disciplinada por um período de tempo necessário para eu criar aquilo como um hábito. Mas eu não sou disciplinada. Eu torno o que eu preciso pro meu sucesso, pro meu objetivo, um hábito. Eu não era uma pessoa que eu gostava de treinar. Por um período, que aí cada pessoa muda, tem gente que é 60, 21 dias, 10 dias que seja, cada um vai saber o seu processo. Eu precisei ser disciplinada, eu precisei entregar uma energia maior, um esforço maior. E aí a gente treina a mente para criar os hábitos que a gente precisa. E eu sempre digo isso, né? Existe uma tríade aí de poder, eu falei no comecinho aqui, quase que sem querer, que é mente, corpo, espírito, para que a gente consiga construir a nossa vida dentro dos nossos propósitos. E se a pessoa não criar hábitos para fortalecer essa tríade, ele não vai conseguir. Não adianta fortalecer sua mente e abandonar o espírito, não adianta fortalecer só o espírito e abandonar o corpo. Né? O seu corpo tem que estar forte para o dia de uma pessoa de sucesso. Né? A sua mente precisa estar forte para os desafios que virão, o seu espírito, porque muitas vezes o que nos restará é a fé em alguma coisa, para poder a gente decidir algo na nossa vida. Então, as pessoas me falam, pô, Mário, mas você acorda de manhã cedo, você vai nadar, você vai treinar, você vai correr, né? Como é que você consegue? Eu não consigo nem levantar da cama. Eu digo, cara, faz o seguinte, não faz o que eu faço, começa a fazer o que dá para você fazer. Se o que dá para você fazer é caminhar 5 minutos, caminhar onde eu caminhar, sobe e desce a escada do seu prédio, 3 lances, sobe e desce, né, durante um mês. As pessoas ficam presas a desculpas. Lê 3 páginas do livro, eu não consigo ler 10, lê 3, lê uma por dia, né? Faz uma oração. Depois disso, depois de 30 dias, isso virou um hábito. Tá fácil para você fazer. O que eram 3 páginas, passam a ser 10 páginas. O que eram 3 lances de escada, você já está subindo e descendo metade do prédio. E assim por diante você vai acumulando esses hábitos e progredindo na sua vida. Mas as pessoas ficam esperando em casa, né? Sentadinhas, de braço cruzado. Desculpa interromper, mas quando a gente fala que é um treinamento... Não peça desculpa, porque isso é uma conversa no podcast. Tá. Quando a gente fala que é um treinamento de mentalidade, é exatamente sobre isso. A gente estimula que cada pessoa dê o passo que ela consegue dar. Entendeu? Porque, tipo, foi como você falou, não faça o que eu faço, faça o que funciona pra você. Porque primeiro você tem que dar uma direção pra sua mente. Olha, eu quero que você faça isso. E você vai fazer isso repetidamente até você internalizar que você precisa fazer isso. Depois você vai ajustando a quantidade que você quer. Mas primeiro você tem que mostrar pra sua mente o que é que você quer que ela faça. Entende? Então, vai parar, vai abrir, vai ler a página de um livro, vai ficar lá lendo, até você conseguir completar a página. Se você não consegue 3, faça uma, mas faça. Você tem que entender que você é capaz e você ir aumentando o seu senso de realização e capacidade. E uma coisa que fez muito sentido que você falou aí, que eu mostrei a tatuagem, Maria, a gente tem a mesma tatuagem, a gente tem uma aluna que fez também, que é o sem pressa, sem pausa, que é sobre a lei do ritmo, né? Sobre você ter a constância. Você vai um dia, vai no segundo, faltou o terceiro, não é por isso que você tem que desistir. Isso. Vai no quarto. E as pessoas elas costumam desistir no meio da caminhada porque falhou um dia. Ou pela pressa. Exatamente. Querem resultados imediatos. Isso. Ele é o ladrão, é o grande ladrão. As pessoas elas querem colher na hora que é de estar crescendo, de estar fazendo o processo de crescimento, o processo de transformação. Ela já está lá. Eu quero resultado, eu quero colher, porque não aconteceu. Só que não aconteceu porque ela ainda não se transformou naquela pessoa. Ela está querendo colher prematuramente algo que está no processo de gestação ainda. E tem algo na rede social que atrapalha muito isso, porque a rede social ela veio para mudar o mundo, né, objetivamente, e você tem vários influenciadores, né, que tentam motivar as pessoas que estão do outro lado a criarem uma rotina, a não desistirem dos seus propósitos, mas as pessoas elas olham do lado de cada tela, elas acham que tem que fazer igual ao que a gente faz, vestir a roupa que a gente veste, né, fazer o esporte que a gente pratica. Não é isso, gente, não é isso que vocês têm que fazer. O que a gente está tentando dizer para vocês é que vocês têm que fazer aquilo que é bom para vocês se desenvolverem. Então, se não é nadar, vai fazer outra coisa, outro esporte, vai jogar dardo dentro de casa, mas vai fazer alguma coisa. Aquilo que é bom pra você, o que combina com... Exatamente, como a gente fala que o ADA ele é personalizado, porque você vai ver o que combina com você e você vai criar na sua vida. Exatamente isso, de você não seguir o modelo pronto. Só não me vale que o que te faz bem é dormir, porque isso é procrastinar. Pelo amor, não nascemos para isso. A vida é movimento, a vida é movimento. Agora vamos lá. A Mari chegou aqui hoje mais cedo e falou assim, eu não falava nada. E aí quando eu destravei hoje eu sou tagarela,
tagarela por minha parte, ela não falou essa palavra. Eu sou tagarela, eu falo muito, etc. Eu entendo, então, que a ferramenta e o método do ADA é uma chave que destrava algo em nossa mente e faz com que nossas potências se dilatem. Sim, tá? exato. Tô chegando no caminho. Perfeitamente. Eu descrevi o ADA. Eu acho que eu vou pegar a descrição dele e vai usar pra gente. Eu acho que brigadaço. Super valeu. Agora, qual é essa chave? Que chave é essa que transforma uma mente na gente em uma mentalidade mais poderosa? E o que é que mais influencia na mentalidade de uma pessoa para que ela se torne mais poderosa ou mais enfraquecida? Vou explicar. A nossa mente, ela funciona da seguinte forma. Eu já estava aqui, né? Ai, meu Deus, eu quero falar sobre mentalidade, eu quero falar, socorro, preciso. Mas então, a nossa mente, ela funciona da seguinte forma. Ela segue uma programação. Essa programação é como se fosse uma flecha. Ela está direcionada para aquele alvo. Essa programação, ela é composta por alguns padrões mentais. E esses padrões mentais são compostos por um conjunto de crenças. Então, você para perceber que são as crenças que comandam tudo. Então, o que existe de travado na vida de uma pessoa é uma crença que ela carrega naquela área correspondente. Mari, como é que eu faço para saber se eu tenho alguma crença? Olhe para a sua vida, porque os seus resultados vão lhe apresentar. Você está travado em quê? Ou então, qual é o seu limite? Está limitado a quê? Você não consegue sair de um salário de 5 mil reais, você não consegue sair de um relacionamento abusivo, você não consegue sair de determinado tipo de situação. Ali está a sua crença. É ali, porque, por exemplo, uma pessoa... Dinheiro, por exemplo. Dinheiro, crenças relacionadas a dinheiros. Digamos que tenha duas pessoas, dois irmãos gêmeos que tenham crescido na mesma família, mesma criação, mesmo ambiente, só que um tinha a crença de que dinheiro não dá em árvore, já o outro tinha a crença de que ele ia encontrar uma semente de dinheiro. Mesma família, mesmo ambiente, só que as crenças diferentes fizeram com que cada um tivesse escolhas diferentes, porque as crenças, elas balizam as nossas escolhas. A gente só decide por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente acredita inconscientemente. Então não é um processo que acontece de forma consciente na maioria das vezes. Mas é o que acontece, a pessoa, ela pensa que dinheiro não dá em árvore, então ela provavelmente ela vai querer arrumar um emprego, ela vai entender que o dinheiro tem que ser suado, que ele tem que vir de muito esforço, e ela não pensa em trabalhar com mais facilidade, porque ela atrelou a ideia de que ela só pode ser remunerada se ela entregar com esforço, e ela não enxerga isso nem como esforço muito de pensamento. Ela acha que ele tem que estar fazendo. Não, eu tenho que estar me esforçando, eu tenho que estar entregando, eu tenho que estar fazendo aquela coisa e tal. Já uma pessoa... É uma autoprofecia. É uma profecia autorrealizável. Você vai tentar se provar naquela crença que você acredita. Tem gente que tem a crença fortalecedora e aí alavanca. E pode ser uma crença de merda, né? Exatamente. Porque a questão, você só tem como ter a ação certa da visão certa, senão você está agindo errado, achando que está fazendo certo. Que é o que acontece muitas vezes, a pessoa fala, poxa, eu fiz de tudo e não deu certo. Fez de tudo, mas fez de tudo do jeito errado. Tá, vamos lá. Eu pensei aqui numa coisa aqui, acho que é interessante porque diz respeito a quase todo mundo da nossa geração, né? Da nossa geração, porque eu tenho a mesma idade de vocês, sim, né? Passagem. A gente tem criado essa nova geração de filhos que nós temos, né? Quase que super protegidos em redomas, e que a gente não permite que eles se desloquem sem assessoria, que eles não, né, que eles façam qualquer tipo de movimento que cause sofrimento, né? E a minha preocupação, a minha grande preocupação é como essas crianças enfrentarão um mundo cruel que existe lá fora. Então entendo que os grandes responsáveis pelo fracasso, vamos dizer assim, que 80% dessa nova geração que vem agora é dos próprios pais, né? Isso é uma crença que nós estamos incutindo na cabeça destas crianças de hoje, que elas não podem aceitar ou não, né? Que os resultados devem ser imediatos, os empregos nós devemos escolher através do dinheiro. Da mesma forma que nós recebemos antigamente um mapa cerebral de nossos pais, que vocês falaram bem aqui com outras palavras, né? Vamos lá, vocês têm que estudar, vocês têm que se formar, trabalhar, se possível concursar para ter estabilidade. Já dizia o grande mestre Fábio Augusto, estabilidade não existe. Né? E, pelo amor de Deus, gente, depois disso você casa e não pode mais separar de jeito nenhum. Ah, sim, até que a morte o separe, então, né? E hoje os mapas mudaram, você faz tudo isso, mas você continua na casa de papai e de mamãe, você não pode enfrentar o mundo, eu vou te proteger para sempre e ninguém nunca te dirá não. Você é o melhor que tem, você é o mais inteligente, você é o mais esperto, você é o mais bonito, e essa não é a verdade. São os flocos de neve, né? São os flocos de neve. Fala aí dos flocos de neve, vai.
Os flocos de neve são aquelas pessoas que elas acham que as coisas devem acontecer para elas só porque elas têm um coração bom. É a pessoa que acha que, por que isso está acontecendo comigo se eu sou uma pessoa tão boa? Isso não pode acontecer comigo porque eu tenho um coração puro. Só que não é sobre isso. É a síndrome da Frozen? Mais ou menos isso, poderia ser isso, mas assim, ela acha que ela é especial por algum motivo que na verdade não existe. Entende? Porque crescer é merecer. Se você não cresce, você não merece. Então como é que você vai exigir que a vida lhe dê algo que você não deu antes? Gostei dessa frase, repete. Crescer é merecer. Gostei. Você não recebe nenhum tipo de bênção se você não desenvolve virtudes. E na hora de a gente formar os filhos, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente cria nossas crenças pelo que a gente ouve, pelo que a gente prova, pelo que a gente vê e experimenta. E muitas vezes a gente acha que está fazendo certo, mas está fazendo errado. Exato. Então, pra minha filha, por exemplo, eu costumo dizer, tudo tem consequência. Toda escolha tem consequência, então você tem que saber escolher. Ela tem 4 anos. Então, antes de sair de casa, eu falo, Cecília, só vai gastar isso aqui, filha, tá? O seu dinheiro vai pegar. Eu boto lá pra juntar até. Vai pegar seu dinheiro que a gente vai fazer isso aqui. Vamos gastar com isso aqui. Falando nisso, Cecília, mamãe mandou um pix hoje pra você de R$1.000. Pode gastar, tá? Cecília chegou, nunca esqueça, a gente foi na Praça de Guarajuba. O primeiro lugar que ela viu foi um Kinder Joy. Eu quero um Kinder Joy. Filha, você não quer olhar tudo pra ver as outras coisas que você quer comprar? Não, mãe, eu quero um Kinder Joy. Imediatismo. Porque ela achava que ela ia ter alguma coisa depois. Se acabar esse aqui, hoje você não tem mais, tá? Você vai até pra treinar ela a fazer escolhas. Não de uma forma muito mecanizada. E aí, pronto, ela ficou, esse parque pode, vai brincar porque o parque era livre, né? Quando a gente foi dar uma volta, ela viu um parque com sabão, com tudo. Eu sempre costumava ceder. Só que eu comecei a dizer, tudo que você escolher vai ter uma consequência, então você tem que saber escolher. O que é que você quer, né? Eu não fico repetindo, dinheiro é sujo. Que dinheiro é sujo. Você pode conquistar. E a gente cresceu muito com essa crença e as pessoas acabam dando achando a direção para se desfazer do dinheiro. O dinheiro é bom. Exato, por crenças voltadas a dinheiro, ligada. Eu precisei reprogramar isso, eu precisei desconstruir isso. E eu acho que uma coisa que faz muito sentido no processo de crenças, depois que a gente faz esse destrave das crenças, que as pessoas identificam quais são as crenças que ela tem, sejam limitadoras ou fortalecedoras, é a diferença entre mente e cérebro. As pessoas elas não olham isso de forma diferenciada. O cérebro é o cavalo e a mente é o cavaleiro. Às vezes você decide, mas o cérebro ele quer poupar energia. E aí você decide que você vai pra academia, você se matricula, paga 12 meses e você vai uma semana, vai 2, não vai mais. Porque seu cérebro vai pedir para descansar, porque aquilo ainda não é um hábito, então é um esforço para ele. Então, uma das coisas que eu acho que é o próximo passo para virar a chave nesse processo é você perceber qual é a sua crença, mas aí você começar a ligar o botão da ação. E você entender quais são os seus gatilhos de agir e de parar. Em que momento você fazer isso? Boa. Pergunta de bastidor. Como é que as meninas, as potências se conheceram? No rodízio de vinho. Como? No rodízio de vinho. Mas assim, posso explicar. Meu marido é amigo dela de longas datas e aí a convidou para nos encontrar. E aí foi um dia engraçado, né? Foi um dia divertido. E aí começou a surgir uma amizade que foi crescendo, virou negócio e a amizade cresceu, mas ainda a gente se chama de metade do sucesso. Que bom, bacana. Muita gente vem com crença, né? Dizendo sociedade não funciona. Não, depende, né? Mas uma sociedade fundamentada no tanino, não? Exatamente. Então, quase isso, né? não tem como dar errado, né? Vamos lá. Quais foram as grandes dificuldades enfrentadas por vocês como empreendedoras mulheres? Isso é mulher, né? Como empreendedoras mulheres, se é que vocês podem listar algumas dificuldades, se é que passaram por dificuldades para empreender enquanto mulheres. Tem como falar para mim alguma coisa nesse sentido? Sim, porque as dificuldades elas vão aparecendo à medida que a gente cresce. Quando a gente vai crescendo, vão aparecendo as outras dificuldades que a gente entende como lapidadoras, né? Mas assim, a gente enfrentou muito no começo essa questão do destravar no digital, né? Que é quando você precisa colocar a cara lá na rede mesmo e ficar exposto a conteúdo, exposto a feedback. Nunca aconteceu assim da gente receber algum feedback que deixasse a gente abatido ou abalada, mas existe aquela resistência de você saber que você está sendo avaliado e julgada por pessoas que você nem conhece. Então é uma grande exposição. Existe essa trava. Que você conhece, princípio, né? sim. Quando você começa a botar a cara nas redes sociais, virou blogueira, não tem respaldo para falar o que está falando, porque os seus amigos que lhe conhecem na intimidade, eles não estão muito preocupados
procurando saber de sua vida profissional, e quando você tá lá começando a colocar a cara pro jogo, Eles eles são os que ficam... mais duvidam de você. Exato. Não são os últimos a comprar o seu. É natural. Só que aí o engraçado, eles, depois também que eles confiam, vai, eu sempre soube, né? Eu sempre soube. A gente entende que é natural do ser humano, porque como eles conviveram com uma parte diferente nossa ao longo da vida, é natural que eles não consigam separar as coisas. A gente também faz um assim. pagode. Imagina, Léo Santana, essa música aí que tá todo mundo ouvindo. E aí, de repente, você começa a dar aula de mentalidade Então, no Instagram. Mudou a pessoa completamente, né? Perfeito. Galera, vocês estão gostando do conteúdo porque hoje tá quente aqui o negócio. Você viu que a galera não dá o 3 é foda, não para a conversa aqui. Estão gostando, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, que eu sei que tem alguém que você quer que veja esse conteúdo agora. Eu sei que vocês vão gostar. Aproveita agora que eu estou enrolando vocês, me manda aí nos comentários indicação de outros nomes para que a gente possa convidar para vir aqui no Pod. Agora eu quero também convidar vocês, além disso, a seguir o conteúdo da rede social das meninas. Porque foi lá que eu conheci o trabalho delas, foi lá que eu conheci o projeto delas, foi lá que eu conheci a Ada, né? E teve uma frase que me chamou bastante atenção, que a Fabi falou, que o seu externo reflete o seu interno, não é isso, Fabi? Exatamente. E ela falava sobre essa falsa vontade, né, com ação, constância, etc. Né, o ônus e o bônus disso ao longo prazo na sua vida, né? E eu queria que você explicasse isso. Aliás, você deu até um exemplo muito bacana quando você citou essa frase. Eu queria que você falasse isso para quem está assistindo em casa um pouquinho sobre essa questão do externo e do interno. A gente costuma até falar que as coisas elas acontecem sempre em dois planos. Primeiro no mental, né, para depois no físico. E foi uma frase que eu falei no início. Você pode até decidir em silêncio, mas os seus resultados vão mostrar. Então não importa o quanto você queira transparecer por fora, se você não está bem por dentro, isso vai refletir na sua vida. Vai refletir nos seus resultados, vai refletir na forma como você se mostra. Por exemplo, uma pessoa que ela não vai bem, uma pessoa que tem todas as capacitações, tem faculdade, fala inglês, se ela não tem autoconfiança, se ela não se conhece, ela não vai avançar. Ela vai viver estagnada, porque ela não vai saber se posicionar, ela não tem uma autoimagem bem definida. Então ela não tem essa trilha para poder refletir no externo. Então sempre tudo que a gente quiser realizar, a gente precisa vir para o autoconhecimento, a gente precisa vir para o processo de autotransformação. E eu costumo dizer, as pessoas elas perdem a oportunidade, elas perdem bênçãos porque elas têm medo. E o medo é algo que é natural. É algo que é natural. Ele só não é natural quando ele te paralisa. E ele só te paralisa se você não conhece o seu potencial interno. E esse é o grande problema. As pessoas elas não alcançam coisa no externo porque elas não sabem como alcançar isso no interno. E assim, o que acontece no externo, os nossos resultados, eles são frutos. Meu relacionamento é um fruto, minha vida financeira é um fruto, meu corpo, minha saúde é um fruto. Só que isso veio de uma semente. Essa semente é justamente o invisível, é a minha mentalidade. Então é o invisível que cria o que é visível. Não adianta a gente reclamar de um fruto. De onde foi que ele saiu? De uma semente. Então é a semente que a gente tem que modificar. A gente tem que modificar justamente o que a gente não vê, para que a gente possa modificar aquilo que a gente enxerga. Porque o que a gente enxerga é algo que já está pronto, que já foi maturado. Então a gente tem que reiniciar o processo e esse processo a gente faz ajustando a mentalidade. Mari falando isso me deu um insight da sua pergunta anterior sobre qual a sua maior dificuldade no processo de empreender. E as pessoas elas acreditam muito no palpável, no tangível. Se eu vender aqui uma caneca, R$90, porque a pessoa vai comprar a caneca. Mas se você vender autodesenvolvimento, é muito mais difícil. Porque quando você vende mentalidade, você está vendendo autorresponsabilidade. E as pessoas elas não querem puxar a autorresponsabilidade dos seus resultados. Porque é muito mais fácil você apontar para o outro. Então, você criar esse nível de consciência primeiro, para depois empreender e expandir para que as pessoas acreditem no seu produto, no seu negócio, é o mais desafiador. Então, quem compra é quem já está num processo de expansão, que já está ali acompanhando a gente, que vê os resultados nossos ou dos alunos, e aí a pessoa fala, é meu momento. E eu falo, eu não costumo insistir para vender. Isso. Porque não vai surtir efeito. A pessoa ela tem que decidir que ela quer uma autotransformação. E esse é um dos maiores desafios quando a gente vende um método de mentalidade, que a gente cirurgicamente pensou, testou, foi ali, vamos fazer, eu vou mentalizar, eu vou praticar isso, eu vou botar no meu dia a dia. Eu perdi 10 quilos desde que eu fundei o Ada. Eu conquistei uma reserva financeira que eu nunca tinha conquistado, porque eu ressignifiquei muita coisa no meu processo.
né, de desenvolvimento. A gente aprende muito mais quando ensina. Ainda comprou uma bicicleta ergométrica. Já tô correndo, não corria, eu corri 10 km amanhã. 10? Eita! Então, assim, já tô na maratona do Rio. Quem era? Voou, mulher. Mas, assim, quando a gente decide por algo que a gente trabalha primeiro no processo interno, é natural que reflita. Eu costumo dizer, né? Eu agora tive uma excelente conquista e Mari falou, não me surpreendeu. Porque quando você já sabe o que você quer, você já mentalizou o que você conquistou, quando o negócio vem, que você já desenvolveu as virtudes, já desenvolveu tudo que precisava, sabe, eu já sabia que isso ia acontecer, sabe? Você nem se surpreende mais com seus resultados. Porque já é esperado, você já está fazendo o caminho, você já desenvolveu os hábitos, você já desenvolveu as virtudes. O resultado é uma consequência. É causa e efeito. Exato. Se você fizer as causas e sustentar as causas, o efeito vai acontecer. E voltando para a questão da sementinha, né? Que é importante a gente falar disso. Sim. Muitas vezes a gente quer colher rosa e tá plantando cravo. Exato, Não funciona. exatamente. Então você tem que se perguntar em casa hoje o que você está plantando na sua vida, né? Porque não o que você está colhendo. Porque o que você está colhendo é fruto do que você plantou lá atrás. Então pare e ressignifica, porque se você está plantando merda, cara, vai colher merda o tempo inteiro. Então tem que parar com esse mimimi, com essa conversinha bonita de filosófica, de que todo mundo nasceu para brilhar, então eu vou ficar aqui esperando de braços cruzados, porque Deus, o grande Salvador da humanidade, proverá na minha vida tudo aquilo que eu necessito. Para com isso, gente. Não funciona. Para de sobreviver, começa a viver, a realizar na sua própria vida. Começa a plantar o que você quer colher. Vai lá, se você quer plantar, você sacrifica e planta, soa, cava com a mão, joga a sementinha dentro, rega todo dia. Uma hora a plantinha vai crescer. Não é rápido, tá? Não é imediato. Vai crescer, o frutinho vai sair, você vai esperar ele amadurecer e você vai colher. E observe que as raízes primeiro é pra dentro. Ninguém vê os primeiros resultados. Ninguém vê o crescimento. É como planta. O seu crescimento primeiro é pra Boa. baixo, é das raízes. Pra depois vir o fruto. E você está esperando acontecer amanhã. Pô, mas eu já fiz tudo isso, Magno. Que é o fruto e nem plantou. Não, já fiz tudo e não acontece nada, a minha vida não se transforma, a sua vida está se transformando e você não está enxergando debaixo do seu nariz. Exatamente. Né? Ou vive no passado, ansioso, ou depressivo, porque coisas que aconteceram que não deram certo, ou vive no futuro, ansioso, esperando aquilo que vai acontecer na minha vida, e esqueceu do presente, não está vendo a raiz crescendo debaixo do seu pé. Perdoe e siga. A gente pega muito isso. Gente presa a dores do passado. Sim. Tá, eu escutei uma coisa muito bacana que outro dia falou assim, se está muito ruim, é porque está perto de dar certo. E muita gente desiste quando está muito ruim, Sim. né? Exato. E às vezes está faltando uma besteirinha, um pouquinho para realizar, né? A pessoa tá na porta ali. E ele mesmo mata aquilo que ele semeou durante tanto tempo, né? É o acesso a essas faculdades mentais, né? E assim, Magna, você falou a questão que as pessoas estão sobrevivendo, eu concordo muito com isso e eu ainda penso, as pessoas estão buscando uma sobrevivência confortável em vez de buscar uma vida extraordinária. E não é que Deus não proverá, não, pelo amor de Deus, que eu acredito muito nele, né? Eu só acho que ele vai te dar aquilo que você é merecedor, se você não colhe, se você não se determina, não progride, você não insiste, você não se entrega, ele vai lhe entregar aquilo que está à altura do seu esforço, ou seja, a medida certa para sobreviver, E eu te digo, não para progredir. eu digo mais, já está tudo disponível. Já Você está só tudo precisa disponível. acessar. Exatamente. Imagine que você está numa praia deserta, está com sede e tem um coqueiro cheio de coco, só que o coco está alto e você não alcança. Já está lá, o alcance é sua responsabilidade. Não vai adiantar você reclamar com o coqueiro que ele está Esperando alto. que caia. Você vai ter que dar um jeito de subir. E existe um jeito, se o coco está lá, existe um jeito de você alcançar. O nosso alcance sempre será nossa responsabilidade. Chegamos numa reflexão importante. Olha como eu sigo vocês, tá? Já citei aqui duas coisinhas da Fabi, que até deve ser termométrica que ela joga lá no dia a dia. Vocês acham que eu não acompanho quem vem aqui, não? Fiquem aí pensando que eu não acompanho. E a Mari, outro dia, falou dos 3 caminhos que existem na vida, né? Da construção, da distração e da destruição. Então eu queria que a galera agora parasse para refletir de verdade em que ponto, né, que elas estão, e até me contassem no comentário depois que a Mari começar a falar, que ponto que elas se observam na vida. Vai lá, Mari, vai explicando isso aí pra galera começar a comentar. Construção em alta performance a gente está. A gente está no nível de estar construindo mesmo coisas e a gente está alertando as pessoas Mas de eu que quero elas... que você explique os 3 caminhos. Ah, sim. Eu quero que quem está lá em casa agora se identifique em qual caminho está. Entendi. Por exemplo, a pessoa está se destruindo. É a pessoa que ela não está fazendo nada.
tá perdendo a vida em muita farra, tá gastando dinheiro, tá em relacionamento tóxico. Que sinal de evolução essa pessoa tá percebendo? Absolutamente nenhum. Ela tá indo para um lado que ela só vê destruição, perda e escassez na vida dela. A pessoa distraída aparentemente é um meio termo, mas não é. A distração, ela também te leva para a destruição, porque se a vida é movimento e você não está crescendo e nem construindo, nem se movimentando, você está entrando em obsolescência, você está se degradando, sem que você perceba, porque se está tudo evoluindo e você não está, você naturalmente está se destruindo também, só que você não percebe. Quem não cresce, morre. Exato. E a pessoa que está construindo é aquela pessoa que está fazendo boas escolhas. Ela está fazendo boas escolhas, escolhas com discernimento, escolhas com clareza, porque a nossa vida é o resultado das nossas escolhas e decisões. Então, a pessoa que está construindo, ela pensa o quê? Em cuidar do sono, em cuidar da alimentação, em cuidar do intelecto, em cuidar da família, em cuidar do espiritual, em cuidar da tríade, porque o que eu costumo falar, a gente pensa que nós somos isso aqui, mas na verdade nós somos um espírito que está vivendo uma vida física e quem faz o intermédio disso tudo é a nossa mente. E é por isso que a gente também entra em agonia, em ansiedade, em depressão, porque a nossa alma sabe da nossa potência, sabe da nossa capacidade, só que a gente não consegue colocar a nossa mente para fazer tudo acontecer aqui na experiência física. Então, claro que a gente fica angustiado, nervoso, porque a nossa parte mais evoluída sabe que a gente tem capacidade de muita coisa e que a gente está aqui de fato para isso, só que a gente não consegue dominar a nossa mente para fazer tudo isso acontecer. Então a pessoa ela começa a entrar em conflito e a gente tenta quebrar esse conflito, a gente quebra esse conflito. Essa é a nossa missão. É devolver o autodomínio, né? Isso. Eu tenho algumas centenas de colaboradores, né, dentro do grupo que a gente trabalha. E eu tenho observado um detalhe importante que a gente falou aqui agora, que eu vejo muita gente com grandes ideias, tá? Muita capacidade técnica, mas pouca capacidade produtiva para executar. Então assim, a gente chega na mesa, soluções e ideias fantásticas o tempo inteiro, grandes projetos, apresentações maravilhosas, né? Mas na hora que a gente vai para a prática para ver se o resultado se a ideia foi aplicada e se transformou em resultado, ela não saiu do papel. A pessoa não consegue gerar o movimento para poder tirar aquilo do papel e materializar aquilo ali em resultado, nem para a organização, muito menos para a própria carreira. É que muitas vezes as pessoas se enganam achando que está fazendo pela empresa. Sim. Cada coisa que você faz enquanto colaborador, proprietário, sócio, investidor, é sobre você, não é sobre o outro. Né? É resultado do seu trabalho. E eu tenho visto as pessoas apenas vendendo grandes ideias sem saber executá-las o tempo inteiro aqui. Tem chave para virar isso? Tem, porque no caso a pessoa que ela não consegue executar, ela está travada porque provavelmente ela não acredita nela. Ela sabe que a ideia dela alguém vai conseguir executar, só que ela acha que ela não é boa o suficiente para ela executar aquilo que ela mesma desenhou. E isso é de forma inconsciente. Ela não pensa, eu não consigo, só que o interior dela faz ela inventar todas as desculpas possíveis. Então eu vou perguntar para vocês agora uma coisa que para mim é inesgotável, tá? Virou palavra da moda, inclusive, recentemente, né? E é bom que eu vou usar aqui o exemplo de duas empreendedoras mulheres no mês da mulher, né? Para poder explicar isso para a galera pensar em casa. Por que nós procrastinamos definitivamente? Por que procrastinamos? Porque o ser humano procura sempre o caminho da procrastinação, porque parece que é uma fonte inesgotável, né? Dentro do ser humano de alguns anos para cá. Esse desejo por procrastinar, né? Por que as pessoas fazem isso? Porque elas se sabotam, porque elas limitam os potenciais dela o tempo inteiro. As pessoas procrastinam porque elas não acreditam. E isso acontece de forma inconsciente. Digamos que eu queira perder 10 quilos. Me matriculei na academia, comecei aquele processo também com a nutricionista. Na primeira semana eu vou, só que lá no meu fundo eu acho que eu não vou conseguir concretizar aquilo. Então minha mente começa a fazer o quê? Já que você não vai conseguir, para que você vai? Aí começa a entrar nesse processo de deixar pra lá, amanhã eu vou, só que não é preguiça sua. Você, lá na sua parte mais profunda, você acha que você não vai conseguir alcançar aquele resultado. Porque quando é algo que é palpável, quando é algo que você sabe que você vai alcançar, você faz. Se as pessoas tivessem certeza, olha, você vai trabalhar 10 horas por dia aqui, de segunda a sexta, no final do ano vai ter 1 milhão te esperando. A pessoa vai trabalhar as 10 horas feliz da vida, cansada, mas vai. Só que como a gente não tem a certeza, como a pessoa não tem a certeza, ela não faz o esforço. A procrastinação é falta de fé.
É falta de fé nela, é falta de fé que vai dar certo, é falta de fé nas pessoas. A pessoa não procrastina só por preguiça. Na verdade, a preguiça ela é uma pequena coisa que acontece na procrastinação. A maior parte da procrastinação acontece porque a pessoa não acredita que ela vai alcançar aquilo que ela quer. É a autoimagem, né? É a forma como ela se vê. Ela não se enxerga capaz. Ela não se vê já com o corpo que ela quer, ela não se vê. E todo mundo quer resultado rápido. E esse é o grande problema. Só que você tem que fazer até dar certo. As pessoas não querem fazer até dar certo. Procrastinação é uma doença ou um estado de espírito? É um estado de espírito. Totalmente. Que é transmutável. Então vamos lá, hoje a gente está aí com a galera, tô saindo do roteiro, viu? Tem uma galera em casa que está assistindo a gente agora, que está sentado no sofá procrastinando. Aquele sofá já está afundado naquele lugar ali, sabe como é? Já fica uma marcação. Já fica aquela espuma mais funda, chega a estar quente, né? Aquela bunda suada o dia todo ali no sofá, vendo televisão, mudando de canal. O cara não consegue tirar a grande ideia, a grande sacada do papel e colocar em prática, porque ele tem uma tendência, neste momento, por um estado de espírito, a procrastinar. Vou fazer um desafio para as meninas do lado. Hoje é dia de novidade, gente. Eu nunca fiz isso, né? Aí vem aqui duas mulheres para bater um papo comigo. Nunca recebi mais de um. Vieram duas de vez. Me pegaram de galera aqui no podcast. Então eu vou já desafiar elas aqui ao vivo. O beijo é nosso? Tudo nosso. Delas, o poder delas, Tudo vou nosso. entregar o poder para elas. E agora eu tô desafiando as candidatas. Vocês vão virar a chave agora de quem está procrastinado em casa. Vamos lá. A vida não tem controle. A vida não tem controle. Você tem que levantar e mudar. Mas se você levantar e mudar, todos os canais serão seus. Então faça a sua parte. Existe um caminho muito simples. Você precisa acreditar, decidir e agir. E é sem pressa e sem pausa. É sobre constância. É sobre o que você quer. É o objetivo que você quer. Tudo depois é hábito. Você forma. Acredite, decida e haja. Se inscreva no aula que você vai achar esse caminho assim, ó. Exatamente, perfeita. Pare de procurar culpados pelos seus problemas, se responsabilize. Lembra que a gente falou lá no começo, se responsabilize. Então, eu me lembro de uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que eu vou repetir aqui, acho que eu já falei algumas vezes aqui, que não é nenhuma frase, era uma terminologia, chamava torda. Já ouviram falar? Não conheço. Torda? Não. Tire o rabo do assento. Eu juro, eu ouvi isso, isso marcou a minha vida. Então assim, sai, levanta e vai produzir, porra. Para de ficar enrolando na sua vida, porque só quem está perdendo é você. Exatamente. Tá todo mundo resolvendo a sua vida e você está sentado, esperando, procurando alguém para chamar de culpado. Isso. Exato. Porque assim, se você vive uma vida de que você não gosta e você não faz nada pra mudar, você é conivente com sua infelicidade. Então você é cúmplice daquilo que você não conquista. Aí não adianta falar, é meu chefe, é a chuva, é o mercado, é tudo. Mas e você? O que é que você tá fazendo por você? A colheita é exclusivamente sua. A gente costuma dizer, a gente entrega 200%, mas a caminhada é de cada um. Dá para colher o que o outro planta? Não dá. Não dá para pular a cerca do vizinho e pegar? Não dá. Não dá porque não existe mérito. Você não vai ter se transformado naquela pessoa, por exemplo. Porque uma pessoa ganha a Mega Sena e perde? Porque ela não se transformou na pessoa capaz de criar aquela riqueza. Isso é informação importante. 70% das pessoas que ganharam na Mega Sena voltaram a ser pobres. Ou seja, se você ganhar na Mega Sena e não se preparou para isso, eu vou deixar aqui embaixo na legenda o meu Pix, manda pra cá, porque eu me preparei o tempo inteiro pra isso, a vida inteira. Então, Já se você tem é a merecedor, manda pra cá. Você tem um termostato de fazer dinheiro. Isso. Não importa a situação que você vai alcançar, você vai voltar para o seu patamar. Se você definiu que você vai ser um milionário, você vai perseguir. Ter 100 mil, 200, 300 mil para você não é, você vai estar infeliz, porque o seu termostato é de bilhão. O cara que tem um termostato de bilhão, ele vai perseguir aquilo. Então, são crenças do que você acredita, é o que você programa na sua mente. Pensamentos se tornam alvos. Aquele pensamento que você sustenta, ele vai acontecer, porque o pensamento que você sustenta, ele vai se transformar em ação e comportamento, então você vai ser naturalmente direcionado para aquilo sem que você nem perceba que você está fazendo tanto esforço, porque já vai ser algo intrínseco seu, é o seu movimento natural de vida. E tem uma coisa importante que eu acho que a gente pode falar aqui também, que uma das crenças limitantes que eu mais vejo é quando a galera fica em casa e fala assim, que alguém que já construiu algo, né? Mas que não consegue evoluir mais porque fala, mas eu tenho medo de perder tudo. Eu tenho medo de perder o que eu conquistei. Quantas vezes eu já ouvi essa frase, acho que vocês também. Eu tenho medo de perder tudo, Magno, eu tenho medo de voltar lá para trás, de ser como eu era antes, de não ter mais o que eu tenho hoje, o meu patrimônio. Vou ficar aqui quietinho no meu canto, gente.
a gente cria ao longo da nossa vida um mapa mental do caminho que a gente percorre, tá? Então, continua plantando, porque se acontecer por um acaso um tropeço ou um pseudo fracasso, você vai conseguir voltar para o mesmo patamar que você estava muito mais rápido do que você imagina, porque você já conhece o caminho, você já escreveu esse caminho na sua mentalidade, na sua linha do tempo, na sua história. Você sabe qual é o segredo para chegar lá. Então vai lá e faz de novo. Não desiste, continua, insiste, não é isso? Exatamente. Quem não é recomeçar do zero, ninguém recomeça do zero. Você sempre tem bagagem. Então, o seu aprendizado, os caminhos que você trilhou, você leva para todo o seu recomeço. O seu ponto de partida se torna diferente. É sobre saber. Isso. É sobre ser. Sim. Para ter. Não é isso? Exatamente. Quando você sabe, é seu. E se é seu, você consegue direcionar da maneira que você quiser. Inclusive, é por isso que o ADA, ele é muito forte em todas as áreas, porque quando você aprende o princípio, você aplica para qualquer resultado. Você se transforma naquela pessoa para qualquer resultado. Poxa, meu casamento tá meio abalado, vou melhorar ele aqui, porque é assim que eu sou, minha mente funciona dessa forma, então eu tenho que alimentar esses comportamentos para que eu consiga salvar isso aqui. Poxa, minha empresa tá declinando. São os mesmos princípios, porque são princípios da vida. Muda todo o ambiente, né? Porque você é parte do meio que você vive. Só que a gente começou a gerar pessoas que são chave de transformação. E esse eu acho que é um dos melhores feedbacks. A gente fez o Vida, depois a menina se inscreveu no ADA, uma aluna, e ela falou, eu mudei meu comportamento. Então eu cheguei, eu botei uma mensagem de vigor, eu parei de andar em ambiente eu parei de andar em ambiente de fofoca, eu parei de consumir jornal que não agregava, porque isso tava mudando o que eu estava consumindo no meu meio externo, estava mudando o meu ambiente interno, né? Só que eu não sou isso. Então as pessoas, elas se reencontram e elas começam a entrar no processo de evolução. E o que é que acontece? As outras pessoas se contagiam. Então a gente tem sempre... A gente teve uma turma, eu nunca esqueço, a 4ª turma, a maioria dos participantes foram presentes. Alguém que fez presenteou eles. Né? Então, porque contagia o ambiente, contagia aquele meio e vira uma... É como a gente tá com a tocha acesa e a pessoa vinha acender a tocha e sair acendendo, não apagar a luz de ninguém, mas cada um ter a sua luz e ir transformando isso. Eu acho que é o que mexe, é o que move a gente nesse sentido, né? A gente não tá transformando só uma pessoa, a gente tá transformando uma família. O sistema inteiro. Exatamente. Porque elas propagam. É só para salientar, você falou uma palavra importante aí, que dentro do ambiente de trabalho ele é extremamente tóxico, é a fofoca, né? E que cada vez mais é mais comum, porque liberdade de expressão está aí, todo mundo tem que falar o que pensa, mas a gente acaba incrementando, alimentando e influenciando o outro com pensamentos negativos, às vezes isso acaba interferindo no processo de toda a organização, né? E as pessoas não entendem que quando uma organização cai, elas caem junto, né? Exatamente. Fatalmente elas caem juntos. Então, a fofoca, ela é a mangueira do bombeiro que apaga o fogo do tesão que a organização tem, que as pessoas têm de construir, né, de ser altivas e de gerar resultados. E eu acho que isso é um grande crime contra o progresso. Ela só persegue quando ela cai, ela só continua quando ela cai na vida de alguém que não sabe parar, né? Então, é importante você blindar os mais fortes para isso. As pessoas perceberem. Existe uma pergunta muito forte que a gente faz no processo do ADA, isso aqui vai me distanciar ou vai me aproximar do que eu quero? Então você percebe que alguns tipos de ambiente não é mais para você, alguns tipos de comportamento não é mais para você. Pessoas, lugares, situações. Vamos lá, falando de pessoas e lugares, vou pegar o gancho aqui. Qual tipo de pessoa? Nós já falamos de plantar, de colher, de procrastinar, de agir. Qual tipo de pessoas a gente deve evitar ser ou evitar ter por perto? Pessoas que falam mal das outras. Pessoas pessimistas, pessoas negativas, pessoas que reclamam, porque a pessoa que reclama, ela tem o olhar dela voltado para quê? Para o ponto ruim das coisas. Se você for focar em coisas ruins que acontecem, você vai conseguir isso se reproduzindo em toda a sua vida. Então você está com o olhar direcionado para a escassez. Inclusive dentro do ADA a gente passa uma atividade de não reclamar. Parece algo tão simples, né? A gente fala, você vai ficar uma semana sem reclamar. Começa o alvoroço, meu Deus, uma semana sem reclamar, será que eu consigo? Só que, gente, a gente tem que treinar. E assim, dentro do ADA a gente passa, porque as pessoas focam muito na grande mudança, né? Só que a grande mudança ela é a soma de pequenas mudanças realizadas de forma consistente. Então a gente dá todos esses pequenos detalhes, gente.
Não seja uma pessoa que reclama, não seja uma pessoa que procrastina, não seja uma pessoa que fala mal das outras, não seja uma pessoa que diminui o sonho dos outros, porque assim, ainda tem as pessoas que limitam. Então a gente seja uma pessoa do bem, uma pessoa que eleva as outras, uma pessoa que não julga, uma pessoa que apoia, uma pessoa que incentiva. E é natural quando você passa pelo processo do lado que você saia, assim, né? E Mari falou, a gente passa algumas pequenas atividades que isso dá um comando muito maior pro cérebro. Outra, por exemplo, é o soneca. Todo mundo fica viciado no soneca do celular. Ele decide no dia anterior que vai acordar às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, o soneca, desperta o celular e você vai lá e ativa o soneca. Você está mandando um comando de procrastinação pro seu cérebro. Você está comprovando o seu senso de incapacidade. E você já começa o dia se afirmando isso numa pequena atitude de botar o soneca mais 5 minutinhos, mais 10 minutinhos. Então a gente começa a fazer esses gatilhos em pequenas atividades, em pequenas propostas e ferramentas que a gente aplica no processo, para que você mande comandos diferentes. Então, se o celular tocar, bote-o já longe, já levante e vá fazer o que você tem para fazer. Você vai aumentando o seu senso de capacidade dia após dia. Ela se sente capaz em uma pequena atividade e ela vai agindo para a próxima. E aí vai gerando um ciclo aí de evolução em cada atividade. E aí o resultado vem. Começa das pequenas tarefas, né? Uma coisa que eu gosto de fazer é uma certa quebra de padrão. Por exemplo, as pessoas julgam o final de semana como dias mortos. E aí, no caso, eu costumo atender muitas pessoas que falam: não fui pra academia a semana inteira, hoje é quinta, só vou segunda. Eu falo: não, você vai sexta. Você vai começar na sexta-feira, e você vai no sábado, e você vai no domingo, e você vai ter recuperado metade da semana. Em vez de você jogar fora, você vai ter aproveitado e você vai dar... Olha o recado que você vai dar para sua mente. Eu sou uma pessoa que estou fazendo o melhor com o que eu tenho. Porque a gente tem que saber otimizar os recursos que a gente tem disponível. Porque a vida, isso, né? E a vida vai entregando mais. Quando ela vê que você sabe se virar, fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, ela fala: poxa, essa pessoa tá dando o melhor dela, então eu vou dar o meu também. É assim que a vida é. A vida devolve. Tudo aquilo que a gente dá pra vida, ela dá pra gente. É a causa e o efeito. Então, poxa, você vai mandar um recado pra sua mente de que você vai sexta, vai sábado e vai domingo. A pessoa começa a mudar, começa a pensar diferente. Lá botou 30 minutos na esteira, conclui, diminui o ritmo, mas não para. É o sem pressa, sem pausa. Você pode até diminuir o ritmo, mas você nunca vai dar uma pausa naquilo que você já decidiu. Não existe essa possibilidade. As pessoas que começam o fluxo de rotina dentro do ADA, elas se mantêm. E isso é o mais incrível. E foi o que validou o modelo na primeira turma. Na primeira turma, a gente teve uma pessoa que decidiu abrir uma loja e vendeu lá seus R$2.000 numa live. Uma pessoa que não em um mês, em tempo recorde. A gente nasceu tava super travada, ela não conseguia nem falar o que era o projeto dela. Lá, porque eu tenho um projeto. Aí, que projeto? Ela... um projeto. Aí eu: não, mas eu preciso saber o que eu não consigo nem falar. Aí eu falei: mas esse projeto tem um nome, qual é o nome? Ela começou a chorar, ela não conseguia falar o que era. Aí eu falava: me diga o que era. Eu quero montar uma loja, a loja tem nome e tal. E por que você não consegue falar? Eu não sei, eu me sinto travada. Eu falei: vamos dar uma desbloqueada. Eu falei: vamos dar, que são a loja das... Conta aí a história. Exato. De Adriana. A de Adriana, a história dela é muito bonita. Ela abriu uma loja para roupa de criança que fosse acessível para todas as famílias, porque ela tem uma lembrança do passado dela que ela só comprava roupa em 2 momentos: Natal e São João. Então ela falou: não, eu quero vender roupas bonitas, boas, que as mães possam acessar. E ela abriu a loja dela dessa forma. O Luiz, da mesma forma, né? Ele abriu uma loja, a Sun Closet, em Feira de Santana. Ele é um advogado bem sucedido, mas ele descobriu: não, eu sempre quis empreender. É um propósito. Então, exatamente, exatamente. As pessoas encontram o seu objetivo. E no caso, a gente falando sobre a Adriana, por exemplo, do nada ela abriu uma loja. Só que, como acontece? Ela estava nessa confusão porque na cabeça dela era muita coisa para ela começar a organizar de repente. E é justamente o que a gente ensina: vá por partes, vá por pouco primeiro, se familiarize. Eu falei: entre no Instagram de loja de criança online e veja. Depois comece a pesquisar fornecedores, e a gente fez uma estratégia semanal para ela ir aumentando os passos que ela dava, para ela ir ganhando confiança no processo e indo compreendendo também, ganhando compreensão daquilo. O objetivo quebrado em pequenas metas. Isso. O objetivo era a loja, mas a
primeira ia ser o quê? Buscar fornecedor. A segunda vai ser o quê? Como é que você vai montar a sua logomarca? A terceira, qual tipo de embalagem? Vá quebrando em pequenas tarefas, em pequenas metas. É um passo de cada vez. As pessoas elas já querem começar grande e não funciona assim. E você não pode olhar para o todo, você tem que fracionar e ir crescendo a cada degrau. E quando você fraciona, você diminui a resistência. Sim, né? Exatamente. porque nós temos esse grande trabalho de vencer a nossa E resistência. o comando pro cérebro, o senso de capacidade. Você venceu uma atividade, você eleva seu senso de capacidade. Você vai pra próxima, você eleva seu senso de capacidade. É a Você... bola de neve do bem. Exato, autoconfiança. Gente, e foi assim, sem pressa e sem pausa, que a gente está chegando na última pergunta. Olha como passou rápido o tempo da gente aqui hoje. Sem pressa e sem pausa aqui, sem cortes. Nós chegamos aqui na última pergunta, que é uma pergunta clássica do pod, que já todo mundo já sabe, já sei qual é a última pergunta. Né? Já vim preparada para essa eu já sabia que eu ia responder. Então eu queria saber o que é sucesso, tanto para Mari quanto para Fábio. O que é sucesso para vocês, meninas? Bom, sucesso para mim é a realização de todos os objetivos de uma forma saudável. Porque se eu tenho um objetivo que me destrói, se eu tenho um objetivo que é desonesto, que não é íntegro, isso para mim não é sucesso. Então, para mim, sucesso está diretamente ligado com integridade, com moral, com honestidade e com você ter realização plena também, com abundância. De você pensar grande, agir grande e alcançar grande também. E acaba que isso liga muito ao estado de espírito, né? De você se manter pleno, porque não existe sucesso grande e pequeno, é o seu. Isso. É o que você traçou como objetivo e as virtudes que você desenvolveu na caminhada disso. Então, hoje eu me considero uma pessoa de sucesso e eu sei que eu estou num processo de construção da minha alta performance no que eu quero entregar para as pessoas, para mim. Então, é você ter o equilíbrio nas áreas da sua vida, na tríade, é você ter esse espírito de bem-estar, né? E, claro, você sair... Nossa, é algo que enche, né? Você adquire habilidades, assim, de lidar melhor com as pessoas, de perceber mais o outro. No ADA, as pessoas começam a ler o outro, né? Os comportamentos. Isso. E pra mim, sucesso é isso, é você crescer com virtudes naquele objetivo que é seu. Uau! Bom, vou chamar a produção aqui para trazer um mimo para vocês do nosso pod, né? Para vocês terem o nosso mimo. Obrigada! Espero que Vou abrir. Podem abrir, fiquem à vontade. Olha o drink! Esse eu vou tomar. Ah, foi uma honra, viu? Não tem até Ai, que lindo, amei. Deixa eu ver Amei, essa camisa Mário. aqui, gente. Você não fica sem camisa, não, cara? Vou abrir Mas não foi uma tudo. honra. Nós estávamos ansiosas Belíssima. para participar desse processo. Eu acho que Esse sou eu. quando a gente assiste... Eu tipo desconfiei. Acho que eu desconfiei. É. E eu acho que o que você está fazendo traz muita referência, né? De gente que tem o medo, tem a resistência ali. E trazer histórias, trazer empreendedores aqui, isso motiva quem está assistindo. Acho que é um propósito ainda gigantesco por trás de todos os outros que você tem. Parabéns mesmo pelo projeto. É uma honra estar aqui hoje. Honrada e extremamente agradecida pelo convite. Amei nossa conversa, amei o mimo também. Amei conhecer você. Estou felicíssima aqui. Muito obrigada. E aceito o convite de retorno. Meninas, pra mim que foi uma honra chamar vocês. Eu já queria chamar, já fazia tempo, né? Desde que eu conheci o projeto de vocês pela internet, um grande amigo acabou nos conectando, né? E quando eu comecei a ver o que era o ADA, eu falei, caramba, isso tem tudo a ver. O que vocês criaram é uma coisa que é transformadora. Eu acredito muito no que vocês fizeram. Acho que tem muito potencial, que vocês podem levar essa mensagem para muita gente ainda no futuro. Não só pelo o processo do ADA, né, que existe uma peculiaridade nele, uma característica muito pessoal desse processo, mas também pela figura feminina empoderada que vocês levam para isso aí. Eu acho que faltam figuras que representem o feminino dentro desse contexto, né, que consigam revelar o potencial dentro de outras mulheres no Brasil. Então, para mim, foi super importante. Foi maravilhoso ter vocês aqui. A conversa foi engrandecedora. Tenho certeza que quem está em casa gostou.
Mas não adianta só gostar, né? Tem que gostar, tem que seguir as meninas na rede social, tem que seguir lá o Magno Luiz com 2 S, S de sucesso em 2, porque eu gosto de sucesso em dobro. Meu potencial tá lá em cima, espero que de vocês também. Então vai lá, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo, porque a conversa foi demais. A gente vai estar aqui já com novas histórias inspiradoras. As meninas estão aí no dia a dia para mostrar a vocês como transformar a mentalidade. Se você quer participar do ADA, aproveita, vai lá também. Fala com as meninas, se inscreve na próxima turma e começa a compartilhar geral. Vamos pra cima, vamos voar. Obrigado pela audiência. Meninas, obrigado por terem vindo. Obrigada, maravilhoso. Amamos estar aqui hoje.